Seu Jairo, eu não estou entendendo o contexto, porque o senhor está aqui para apresentar a sua versão, para falar sobre os fatos. E o senhor está falando que o senhor... Doutora, deixa eu falar. Sim, senhora. E o senhor está falando sobre consequências naturais da sua prisão. Se o senhor está preso, é de se esperar que o senhor esteja isolado, né? E só com a televisão. Sim, senhora. Agora, isso não interessa ao processo, porque isso é uma consequência natural da sua prisão. Tá bom. O que eu quero que o senhor fale, para a gente não estender muito tempo aqui, eu não vou sobre me estender os fatos, muito, não. Vou me estender, não. porque não me interessa. Não como vou me estender. Desde que o senhor não esteja sendo torturado lá Tá dentro, bom. não é do meu interesse o que o senhor está fazendo lá dentro. Jacarepaguá, zona sudeste do Rio de Janeiro, 8 de março de 2021. Nas primeiras horas daquela segunda-feira, os corredores de um hospital particular na Barra da Tijuca tornaram-se o cenário de um dos capítulos mais sombrios e complexos da crônica policial brasileira. Uma criança de apenas 4 anos dava entrada na unidade de saúde trazida por sua mãe e pelo seu padrasto. O relatório inicial dos responsáveis apontava para uma suposta queda acidental da cama. Um trágico acidente doméstico. No entanto, o diagnóstico da equipe médica plantonista e os subsequentes laudos do Instituto Médico Legal rapidamente confrontaram a versão apresentada, dando início a uma complexa investigação criminal. Eu sou Monique Medeiros e mãe do Henri, que foi o filho mais maravilhoso que eu poderia ter. Meu filho era realmente uma criança especial, ele era realmente um anjo. E todos que conviveram conosco sabem disso. Ele era um menino muito calmo, um menino que não dava trabalho. Ele era lindo. Não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de ver as fotos dele. Ele era lindo. Ele era a criança mais linda que eu já tinha visto na minha vida. E foi o presente mais lindo que Deus pode me dar. O caso do pequeno Henri Borel Medeiros mobilizou a opinião pública e acionou de forma imediata os órgãos de segurança e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, no canal Fatos Criminais, nós vamos analisar em detalhes a reconstrução técnica deste dossiê, desde as primeiras horas, as diligências da Polícia Civil, até a fase decisiva em que as investigações e os desdobramentos judiciais se encontram. Uma crônica forense que, após anos de recurso, alcança o seu desfecho no tribunal do júri. Convidamos você a analisar este caso com extrema sobriedade, distanciando-se do clamor emocional e focando estritamente na materialidade das provas e nos registros oficiais do processo. Mas antes de avançarmos nos detalhes do inquérito e nos depoimentos periciais, considere se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like, respire fundo, porque estamos prestes a analisar o dossiê Henri Borel. Final de agosto, né? 31 de agosto. 31 de agosto. Eu e o Jairinho, a gente já tinha... ele já tinha me abordado pelo Instagram, por mensagem, tentando conversar comigo, tentando uma aproximação há mais ou menos uns 2 meses antes. E ele estava conhecendo meu filho estava conhecendo ele, sendo que começou uma resistência entre os dois. Os dois queriam atenção. Mas como é que era manifestada essa dificuldade? Então, só um em relação à senhora ou entre eles também? Não, o Jairinho ele nunca foi contra o meu filho conosco, ele sempre foi receptivo, ele sempre incluía... Mas ele reclamava com o menino? Não reclamava. O menino reclamava com ele? Teve um episódio em janeiro que ele reclamou do Jairinho para mim, que eu estava fazendo comida. Mas não diretamente com o Jairinho? Não diretamente com o Jairinho. Sim, ele fez queixa do Jairinho para mim. Em janeiro, eu estava fazendo comida na cozinha, que fica em frente à sala de jantar e à sala de estar. E aí o Henri veio correndo na minha direção e falou assim: mamãe, eu vou te contar. Eu falei: o que você vai me contar? Aí ele falou assim: o tio Jairinho me deu uma banda e me deu uma moca. Aí eu falei assim: como assim? Aí eu fui até a sala. Aí eu falei assim: o que aconteceu? Aí o Jairinho falou assim: Mônica, eu estava brincando com ele enquanto você faz comida. Eu segurei os braços dele e passei a perna por debaixo da perna dele. Ele nem caiu no chão. Aí ele falou: eu vou contar para minha mãe. Aí o Jairinho falou assim, deu uma moca nele e falou assim: para de ser bobalhão.
Segundo os depoimentos colhidos no inquérito policial conduzido pela 16ª Delegacia de Polícia da capital, Henry teria chegado ao apartamento por volta das 19 horas. Poucas horas depois, na madrugada do dia 8, a mãe relatou ter encontrado o filho caído no chão do quarto, com as extremidades frias e os olhos fixos. O casal transportou a criança às pressas para o hospital. Contudo, a equipe médica que realizou o atendimento declarou em juízo que o menino deu entrada na unidade já sem sinais vitais, apresentando rigidez inicial, o que indicava que o óbito havia ocorrido antes mesmo do transporte. Pois não. E nós batíamos a cabeça, eu bati a cabeça no teto, porque ele estava realmente voado nos quebra-molas, ele estava tentando chegar rápido. Ele avançou o primeiro sinal da Abelardo Bueno, e nós chegamos rapidamente ao hospital, ao Barradó. Muitas e muitas e muitas, e quando um cansava, o outro chegava e fazia manobra, e era um cansava e o outro fazia manobra. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E eu falei, Leniel, vem para cá que o nosso filho não está respirando, está acontecendo alguma coisa. E o Leniel falou, estava indo para Macaé agora trabalhar. Eu falei, Leniel, vem para o hospital. Aí Leniel foi, minha família estava vindo também, só que minha família estava vindo de Bangu. Leniel estava vindo do Recreio. E aí, acho que passou uns 10, eu não faço noção assim, mais ou menos do tempo, mas uns 10, 15 minutos, Leniel chegou. E Leniel ficou em desespero também. E aí as médicas ficavam perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. E eu reproduzi o que o Jairinho falava. Ele falou que ouviu um barulho do quarto, ouviu um barulho e foi lá ver. A gente não sabe o que aconteceu. O Henrique caiu no chão. E era só isso, a gente só reproduzia isso. E eu chorando, o pai do Jairinho chegou também, ficou do meu lado, atrás. Ele ajoelhou, eu vi o pai do Jairinho ajoelhado, rezando. Eu lembro que eu fazia carinho no meu filho, assim, com a mão para trás, não acreditando no que estava acontecendo. Fazia carinho. E ele voltava com a mão para frente, para consertar o cabelo dele, eu voltava com a mão para trás. E os médicos falaram, vocês não podem ficar aqui. E isso já tinha passado acho que uns 50 minutos de massagem cardíaca, eu acho. Já tinha passado bastante tempo. E, assim, o Henri não tinha, Excelência, um roxo. O meu filho não tinha um roxo. Ele não tinha um machucado no corpo. Nenhum. Eu vi meu filho pelado, em cima daquela maca no leito, sem nenhum roxo. Não tinha nada. O Leniel chegou, ele ficou uns 30, 35 minutos também com meu filho. Não tinha nenhum roxo, nada. As médicas não disseram nada, não existia machucado no meu filho. E a gente não sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo. O laudo oficial da necropsia do Instituto Médico Legal colidiu frontalmente com a hipótese de um acidente doméstico. O documento técnico apontou que a causa da morte foi hemorragia interna provocada por uma laceração hepática, decorrente de uma ação contundente. Os peritos criminais identificaram um total de 17 lesões externas e internas no corpo da criança, incluindo infiltrações hemorrágicas na região da cabeça, tórax e abdômen. Especialistas em medicina legal e engenharia forense realizaram uma simulação da suposta queda da cama e concluíram que a baixa altura do móvel jamais seria capaz de produzir a intensidade e a multiplicidade dos traumas observados nos órgãos internos da vítima. A partir daquele momento, a linha de investigação mudou drasticamente de acidente para homicídio qualificado. Quando foi 5h52 da manhã, acho 5h52 ou 5h42, vieram dar notícia que o meu filho tinha morrido. E, assim, acho que foi aquele momento assim que eu não sei nem explicar. Não sei se a senhora é mãe, mas, assim, é como se tivesse alguém arrancando um pedaço de você. Alguém estava arrancando um pedaço de mim dentro daquele hospital. E eu falei assim, mas não pode. Aí eles falaram assim, olha, seu filho chegou em PCR.
A gente não sabe qual foi a causa da morte. Ninguém sabia qual era a causa da morte. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Vocês ficaram 2 horas fazendo massagem cardíaca no meu filho. Uma criança chega morta, vocês ficam fazendo 2 horas de massagem cardíaca. Naquele momento, eu culpei o hospital. E todo mundo abalado, Leniel jogado num canto. Tá chorando muito. Eu em outro canto, sem entender nada do que estava acontecendo. Nosso filho, nosso único filho, parecia um pesadelo, parecia uma coisa horrível. Jairinho tinha saído do hospital. Eu falei, cadê o Jairinho? Aí liguei para o Jairinho. Falei, Jairinho, cadê você? Ele falou assim, eu fui em casa, fui trocar o sapato, botar um chinelo e estou voltando, mas eu estou parado num posto de gasolina na Avenida das Américas. Fui para casa, Jairinho, nesse percurso, né, de ir para casa. Jairinho tinha ido lá tirar o chinelo, botar o sapato ele falou, e voltou para o hospital. Não, ele não voltou para o hospital. Ele ficou em casa. Ele disse que estava num posto de gasolina na Avenida das Américas. Mas a senhora foi sozinha com a Cristiane e o marido para casa. Para casa. Chegou lá, o Jairinho não estava. Não estava. A investigação da Polícia Civil ganhou contornos ainda mais robustos com a quebra do sigilo telemático e a recuperação de dados dos aparelhos celulares dos envolvidos. Os peritos de criminalística, Carlos Éboli, conseguiu recuperar mensagens apagadas que revelaram uma rotina de violência velada no ambiente doméstico. Ficou registrado que, semanas antes do ocorrido, a babá que cuidava da criança alertou a mãe, Monique Medeiros, em tempo real, sobre episódios em que o padrasto, Jairo Souza Santos Júnior, trancava-se no quarto com o menino. Nas mensagens, a funcionária relatou que Henry deixava o cômodo mancando e queixando-se de dores na cabeça e nos membros inferiores. O cruzamento dessas informações digitais com os depoimentos da ex-namorada do vereador, que também relataram agressões sofridas por seus filhos em anos anteriores, permitiu ao Ministério Público traçar um padrão de comportamento sádico e egocêntrico por parte do agressor. Em abril de 2021, o casal foi preso preventivamente por determinação da Justiça sobre a acusação de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. Enquanto Jairo foi apontado como executor direto das agressões, Monique Medeiros foi denunciada por homicídio por omissão qualificada, uma vez que, segundo a tese da acusação, possuía o dever legal de proteger sobre o filho e detinha o conhecimento prévio dos riscos. As investigações policiais, convertidas agora em um denso debate jurídico no plenário do Rio de Janeiro, aproximam a sociedade de uma resposta definitiva. O caso Henry Borel transcendeu a esfera do crime organizado ou das suas páginas policiais comuns. Tornou-se um marco sobre a necessidade urgente de vigilância, proteção à infância e a eficácia de denúncias de maus-tratos intrafamiliares. O processo caminha para seus momentos finais, onde os depoimentos do pai da vítima, o interrogatório dos réus e os debates entre a promotoria e os defensores ditarão o veredito do conselho de sentença. A materialidade dos laudos periciais e o rigor técnico das investigações servem como pilares para que a justiça seja aplicada em sua totalidade, independentemente do status social ou político dos envolvidos. Eu quero saber a sua opinião sobre o andamento do Tribunal do Júri e os depoimentos técnicos apresentados nessa semana, em maio de 2026. Utilize o campo dos comentários para debater o tema com total sobriedade e profundo respeito à memória da vítima. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho investigativo até aqui. Se você valoriza o True Crime, conduzido com ética e responsabilidade jornalística, lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal. Este é o Fatos Criminais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, cuidem-se e até o próximo vídeo.